Hoje, vamos mergulhar numa análise que sugere uma virada de jogo, talvez na política brasileira. Essa é a pergunta que está no centro de tudo. Uma dinâmica que parecia garantida, sabe, por 20 anos e que agora pode estar se desfazendo. É um tema bem complexo e para acompanhar mais análises como essa que vão direto na fonte, já se inscreve aqui no nosso canal. Ok, então vamos lá. A fonte que a gente analisou parte de um ponto de tensão, o Nordeste. Por 2 décadas, foi o grande pilar de sustentação eleitoral do Partido dos Trabalhadores. E, segundo essa análise, não é uma preocupação qualquer, não. A ideia de que essa base está enfraquecendo teria acendido um verdadeiro alerta vermelho lá nos círculos estratégicos da campanha de Lula. Aquilo que era um porto seguro, de repente vira uma fonte de incerteza. Para a gente entender o porquê desse alerta todo, a fonte nos leva direto para os números. É aqui que essa possível mudança começa a ganhar um contorno mais claro. E o que esse número quer dizer? -9. Bom, de acordo com a pesquisa citada na fonte, é a queda 9 pontos percentuais a menos nas intenções de voto para Lula no Nordeste, caindo num dos cenários de 69% para 60%. Agora, olha que interessante essa tabela, porque ela dá o contexto. A fonte faz questão de destacar que, historicamente, o PT sempre teve uma liderança, assim, esmagadora. A gente vê aí vitórias consistentes, sempre na casa dos 70%. É um domínio que, pela primeira vez em muito tempo, parece estar sendo questionado. E aqui, o cenário atual segundo os dados apresentados. Embora o Lula ainda lidere, e com uma margem expressiva, o ponto crucial que a análise levanta é o seguinte: a diferença, se a gente comparar com os resultados históricos, diminuiu bastante. Aqui a análise faz uma acusação bem direta, hein? A fonte afirma que alguns veículos de mídia estariam mexendo na forma de apresentar os gráficos de pesquisa, sabe? Invertendo a ordem das datas para disfarçar essa tendência de queda e, com isso, criar uma falsa impressão de que os números estão crescendo. Tá, mas a pergunta que fica é: por quê? O que explica essa aparente erosão de apoio? A fonte aponta para uma mistura de fatores culturais, sociais e principalmente tecnológicos. A fonte argumenta que esses 3 pontos estão todos conectados. Primeiro, fala dos valores conservadores e religiosos, que sempre foram muito fortes na região. Segundo, a chegada da internet e das redes sociais, que deram uma nova voz política para esses valores. E terceiro, isso tudo estaria criando uma desconexão com pautas progressistas que antes eram mais filtradas pela mídia tradicional. E essa tela aqui ilustra esse argumento de uma forma brilhante. A análise descreve bem essa transição, né? De um lado a gente tinha a mídia tradicional que centralizava, filtrava a mensagem, muitas vezes até protegia os políticos dos próprios deslizes, para um ecossistema digital totalmente novo, onde tudo é amplificado sem filtro nenhum e uma gafe vira meme em questão de minutos. Agora vamos ver como tudo isso se traduz na prática, no jogo político. Porque essa tendência não é só um número numa planilha. Segundo a análise, ela tem consequências políticas imediatas e muito concretas. A fonte descreve uma verdadeira reação em cadeia, um efeito dominó. A queda nas pesquisas abala aquela aura de que a vitória é certa, e com isso, a capacidade de negociar alianças locais diminui. Sabe por quê? Porque político regional sempre quer se aliar a quem parece mais forte. Se essa força é questionada, eles começam a hesitar, e isso complica toda a montagem da estrutura para a eleição. Então, o ponto nevrálgico aqui é o timing. A fonte ressalta que essa percepção de fraqueza aparece justamente no momento mais delicado de todos, o da costura das alianças, quando ter poder de barganha é absolutamente fundamental. Agora, olhando para o cenário mais amplo, a análise projeta o que essa mudança regional pode significar para o jogo político nacional. E a estratégia, o que parece, não é sobre vencer em todo lugar. Essa frase, destacada na análise, resume bem a essência da estratégia da oposição, segundo a fonte. O objetivo não seria uma vitória, que é improvável no Nordeste, mas sim algo bem mais calculado, simplesmente reduzir o tamanho da derrota. E aqui está a lógica por trás da estratégia, como a fonte explica. Uma eleição nacional é um grande quebra-cabeça, um jogo de soma e subtração. Se a oposição conseguir diminuir aquela goleada que historicamente sofre no Nordeste, as vitórias que ela já consegue em outras regiões, como no Sul e no Sudeste, podem acabar sendo suficientes para virar o jogo no placar final. E a gente termina com essa pergunta, que fica no ar. A análise sugere que talvez a gente esteja vendo não só uma flutuação de pesquisa, mas, quem sabe, as primeiras movimentações das placas tectônicas de um realinhamento político de verdade. E o epicentro seria justamente no coração de uma antiga e sólida fortaleza eleitoral. Uma questão que, com certeza, vai movimentar muitas próximas disputas.